E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos, estou aqui com o Hobbs. Opa, e aí, gente, tranquilo? Com o Gart. E bem-vindos a mais um WJ Review. Estamos aí também com o Gabizo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos com o Talion. Olá, primos de academia, bem-vindos a mais um WJB, dessa vez só para aqueles ratos de academia, homens héteros machos fortes, né? E com o Igaraki. Essa piazada. No caso, os que estão sempre com a gente, né? Porque nós temos aí um convidado, né? O Kaiser. E aí, Kaiser? Ei, de novo! Uhul! E aí, Kaiser? Como você tá, cara? Eu gosto bastante de Hokuto, tô feliz de gravar. Como vocês estão vendo aí no título, na thumbnail, em tudo aí que tem de lugar, estamos aí falando de quê? De Fist of the North Star, vulgo Hokuto no Ken, certo? Escrito pelo Bronson e desenhado pelo Tetsuhara, com a sua serialização na Jump lá em 1983, o Hokuto fala basicamente sobre um mundo sem lei, nessa estética dieselpunk, muito inspirada em Mad Max. A gente acompanha o Kenshiro, que usa a arte marcial assassina chamada Hokuto Shinken para ajudar os fracos e os oprimidos. Em cada vilarejo que ele passa, mais inimigos ele aparece para enfrentar e mais conexões com o passado dele, com o que tem pela frente, né? Porque mesmo que os inimigos não tenham percebido, eles já estão mortos. Oh, meu Deus. Essa porra, frase marcante, né, mano? Frase marcante. Maga. E pra finalizar a sinopse aqui, o mangá acabou em 88 e foi finalizado então com seus 245 capítulos e 27 volumes. Bom, já antes de começar, eu queria perguntar individualmente aqui pra cada um de vocês como vocês conheceram o mangá e tal, o primeiro contato, etc. Pode começar, Gabizo. Cara, por que pareça, eu conheci Hokuto no Ken em 2012, por aí. Eu lembro que eu tava navegando em uma daqueles sites de anime antigo, né? Tinha o Anime Q, tinha o Anime Tube. E acho que foi pelo Anime Q, eu tava vendo animes que eu queria ver. Do nada eu me deparei com uma capa ultra poderosa, né? Do Kenshiro, rasgando a blusa. Eu fiquei, caramba, que anime é esse, velho? Eu nunca vi algo assim. E, cara, a partir dali, eu conheci o Hokuto no Ken, velho. Porém, eu nunca realmente optei pelo anime, sabe? Eu vi que o mangá naquele tempo tinha um traço bom. Eu acho que foi lá para meados de 2014, eu fui realmente ler o Hokuto no Ken. Naquela época eu tava muito ocupado com escola, outros animes também, então o Hokuto acabou deixando para um longo prazo depois. E a partir dali, eu fui tendo contato com o Hokuto, e não só conheci o Hokuto, como conheci Jojo, sabe? Então naquele tempo ali, eu já conhecia um pouco dos memes que rolavam no YouTube de Hokuto no Ken, e também conheci um pouco mais da arte do Hara. Foi até um pouco nostálgico falar isso, porque é um tempo que era bastante ingênuo, porém era muito enriquecedor quando eu estava procurando coisas novas, e eu descobria como realmente o Hokuto era importante desde aquele tempo pro Japão, sabe? E como muitas mídias tinham a influência de Hokuto no Ken naquele tempo. E tu, Gart? É muito difícil saber quando foi que Hokuto surgiu primeiro na minha cabeça, porque é o tipo de coisa que eventualmente chega se você se interessa suficientemente pelo mundo do anime, mangá, e principalmente por causa do meme, né? Eu acho que inevitavelmente é algo que chega na sua cabeça, mas eu lembro que um dos meus primeiros contatos, pelo menos, né, pelo menos os que fomentaram esse conhecimento na minha cabeça, foram, na verdade, quando eu tava procurando jogos, assim, e aí eu descobri que uma das inspirações pro primeiro Street Fighter era um jogo de luta mais antigo ele era um Hokuto no Ken, só que adaptado, né, americanizado, porque não era um nome famoso na América. Então eles pegaram esse personagem, o Kenshiro, né, esse jogo de Hokuto no Ken, era de Master System, se não me engano, e aí eles adaptaram tudo pra ser meio genérico, assim, e tendo esse conhecimento sobre isso, eu acho que foi a primeira vez que eu reconheci Hokuto no Ken como Hokuto no Ken, aí eu fui mais a fundo, porque eu já gostava de anime na época, e eu acho que foi assim que eu conheci esse mangá. Eu só fui começar a ler ele mesmo depois quando eu tinha uns 17, 18, o que é facilmente uns 7 anos depois, e
Mas eu não tinha lembrado de muita coisa na época. Eu lembro que eu achava engraçado. Mas eu fico feliz do que se tornou, do que era antes pro que é agora, eu ter essa memória na minha cabeça, porque foi algo que é um mangá que cresceu pra mim com o tempo. É algo que tá bem já fomentado na minha cabeça desde que eu comecei a me aventurar por essas coisas. E tu, Hobbs? Eu foi mais por tem aquela frase, né? Omae Yamamoshi Inderu, tá ligado? Que todo mundo fala. Antes de assistir anime, tipo, já tem essa frase. Falei, que isso, mano? Muito lindo, né? Deixei de lado, depois que eu começar a acompanhar anime. Aí foi até a JBC anunciar esse mangá. Que eu falei que aí eu comecei a ler, falei, bacana, só que eu vendi a coleção, porque tava muito caro. Aí eu me desfiz, tá ligado? Aí depois de uns 2 anos, cai, agora eu reli. Vai ficar no meu coração pra sempre, tá ligado? Muito foda. Tu, Talion? Eu conheci o Hokuto pelo meme, né? O Maiwamo Shindeiru. Só que eu nunca imaginei que era de Hokuto no Ken. Eu achava que. Eu sabia que era um anime antigo. Só que, tipo assim, na minha cabeça, Hokuto, eu tinha uma memória, um efeito Mandela na minha cabeça, que eu tinha visto Hokuto quando eu era criança e dublado na televisão. E eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha feito isso. E eu acho que eu achava que esse Maiwamo Shindeiru era, tipo, sei lá, de Street Fighter 2, que passou muito na televisão, né? Então, tipo, cara, pra mim eu tinha certeza que era Street Fighter 2, entendeu? Cara, era isso, sabe? Tipo, nunca pesquisei. Aí, quando eu olhei, falei, cara, mas quem que é esse personagem Street Fighter que eu não conheço, cara? E aí eu fui pesquisar e eu fui ver, nossa, Hokuto no Ken. Numa época onde falar nome de anime em japonês, pra mim era uma parada, assim, de outro mundo, né? Era Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Street Fighter, assim, eu nem conhecia nada. E aí o meme do Hokuto, do Omayama Shindeiru, e aí eu fui conhecer, eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui dublado. Não tinha dublado. Aí eu, esquece, não vou assistir então. E com o tempo foi passando, não fui me interessando pela mídia, até que chegou um ponto, né, no caso, finalmente, onde eu li Hokuto e tive essa experiência bem aprazível, digamos assim, né. E eu acho que Hokuto vai ser aquele tipo de mangá que no futuro eu vou lembrar com mais carinho do que enquanto eu tava lendo, assim, eu vou sentir saudade, eu vou olhar pra trás e falar, caramba, né, essa experiência de Hokuto foi legal, tô pedindo um negócio assim do tipo. Então, vamos ver, né, mas eu tô contente de ter tido essa experiência. E tu, Igaraki? Eu achava muito engraçado, que tipo, nossa, o maior amor Shindeiru, Nani, tá ligado? Aí, pô, isso é um grande meme aí. Só que, tipo, eu já conhecia Jojo na época, então eu fiquei, tipo, cara, isso aqui é tipo Jojo, né, mano? Nossa, mal sabia eu, né, mal sabia eu do destino que me agradava. Mas eu nunca procurei ver o anime Shokuto. Eu sabia que existia, eu sabia que era algo, assim, não era igual o Tali, criou, e criou um cenário absurdo na cabeça dele. Mas, assim, eu sabia que era alguma coisa e que eu iria eventualmente ver aquilo ali, porque eu achava muito, muito foda, assim, caras se batendo. Só que eu adiei isso pra muito tempo. Né? Aí eu até agradeço que eu adiei isso, que agora que eu tenho um conhecimento, assim, da mídia, né, eu tenho consciência do que eu consumo, eu pude apreciar o mangá no seu 100%. Então, assim, basicamente a minha experiência com o Hokuto. E é isso mesmo. E tu, Kaiser? Vai ser basicamente a mesma história que eu já tinha com o Mazinger Z, que por volta de 2013, 2014, eu tava começando a me aprofundar mais com o anime antigo. Eu já conhecia Cavaleiros, então eu já gostava mais ou menos do formato de Battle Shonen e, claro, Dragon Ball, né? Aí eu descobri, vendo um clipe no YouTube do primeiro filme do Hokuto no Ken, do filme de anime, claro, não o filme live action americano, que é bizarro. No filme tem aquela primeira cena que o Kenshiro aparece barbudo, aí cai um prédio na cabeça dele e ele continua andando. Eu achei aquela coisa mais foda do universo. Meu Deus, eu preciso ler isso. Aí eu fui ler o mangá e me apaixonei. É uma coisa muito foda. Ficou marcado pra mim. É um negócio que eu guardo até hoje. Eu já reli várias e várias vezes. E eu não consigo pensar em algum mangá que tenha me marcado de Battle Shonen, que tenha me marcado tanto quanto Hokuto, a não ser Cavaleiro do Zodíaco, quando eu era criança, assim. É um dos meus mangás favoritos. Hokuto no Ken é uma obra incrível que a gente vai falar mais pra frente. E eu não tenho muita coisa de reclamar. E foi bastante importante para o meu crescimento como jovem otaku fedido. E é isso, cara. É isso. Eu não lembro exatamente onde que eu conheci
mas muito provavelmente foi porque eu tava começando ali a assistir Jojo, e aí eu começava a ver sempre, não, porque Hokuto no Ken é o Jonathan ele e tal. Era sempre essa porra, sempre citava um Hokuto e muitas vezes o cara que estava nunca tinha ido na vida, né? E também teve o meme de 2017 que bombou, né? O do Omae Amor, Shinderu, ok. E aí, essas duas coisas ali na minha cabeça, eu já pensava, nossa, então é um mangá lendário, né? Porque o Diesel Punk também era muito, muito presente ali e tal, eu ia saber dessa estética que existia. E tinha coisa que eu assistia, assim, que fazia muita referência. O próprio Gintama tem um arco lá que o Shinpachi vira o Kenshiro por, tipo, 2 quadros. Enfim, muito bom esse episódio, inclusive, barra capítulo. Aí eu fui largando assim, Hokuto eu quero ler todos os clássicos da Jump algum dia. Então Hokuto ia vir alguma hora. Daí como teve o podcast aqui e tal, planejei certinho. Aí eu peguei e li e minha opinião falarei ao longo do podcast, certo? Eu queria falar que eu acho, toda vez que a gente vai pegar um mangá desses que tem uns autores mais antigos, eu sempre acho muito engraçado na hora que você vai ver que eles tá todo sempre muito interconectado com os outros, tipo como o Buronson, né, que o nome dele é Yoshiki Okamura, na verdade, o Buronson é só um apelido, né, ele trabalhou junto de outros caras que depois ficaram grandes na indústria, como o Hiroshi Motomiya, que é o cara do Salaryman Kintaro, e o nosso ilustrador, né, do Hokuto no Ken, o Hara, ele meio que ele se formou, né, no estudo da arte por causa do Kazuo Koike, que é o cara do Gogo 13, né? Ele tava no grupinho chamado Gekiga Juku, que é tipo um grupinho de estudos para quadrinistas no Japão, que o Koike, o cara do Gogo 13, fundou. E meio que ele tava lá junto de uma galerinha que depois ia ficar famosa. Tipo, é uma galera que não sei se conhece, tipo a Rumiko Takahashi, o próprio Tetsuo Hara. Mas falando especificamente do Rokutão, né? Ele é o primeiro mangá que o Hara faz que realmente era sucesso, né? Tanto que o primeiro mangá que ele foi tentar fazer na Jump, ele sempre tentou na Jump. O primeiro mangá dele, que era um Don Quixote alguma coisa, se eu não me engano, ele já tinha sido cancelado em 2 volumes aquilo, cara. Era sobre motocross, né? O Iron Don Quixote. E um adendo, eu fui ler esse mangá só pelo efeito de curiosidade e realmente, assim, eu acho que merecia ter sido cancelado, não gostei, mas... É um encontro bem inusitado desses dois, porque, tipo, eles não eram muito conhecidos até chegar a hora do Rokutão. Sim. O Hara, ele se inspirou muito do Bruce Lee e tal, e no o ator de filme de ação, o Yusuke Matsuda, né? E aí ele conversou com o editor dele, né? Tipo, o Nobuhiko Horie, né? Que depois acabou virando o editor-chefe da Jump no finalzinho ali da Era de Ouro e tal, 96 por aí. Que ele falou o seguinte, pô, eu acho que seria legal fazer um mangá de arte marcial chinesa, tá ligado? Aí você faz o Kenshiro, que é aquele cara que, porra, ele vai destruir os inimigos indo nos pontos de acupuntura e tal. Aí, esse foi basicamente o comecinho de tudo, né? Então, ele pegou o Hara quando foi criar isso, pegando essa dica do Nobuhiko. Ele criou um protagonista com aparência parecida com a do Bruce Lee e a do Yusaku. E para fazer os vilões, né, os inimigos, ele se inspirou muito em Ultraman e Tiger Mask, né, para fazer esses designs. E claro, obviamente, como já citei antes, como o cenário é pós-apocalíptico, né, ele tentou trazer o Kenshiro para um aspecto mais maduro. As referências pegam o Mad Max 2, Blade Runner, o Akira, enfim, muita coisa. Tanto que se você olhar o tal do Hokuto, né, o Kenshiro, cara, os gritinhos podem não ter te pegado, mas uma vez que falaram que é pra ele parecer com o Bruce Lee, eu olhei a expressão que esse cara faz 100% do tempo e eu falo, realmente. Eu falar que quando ele bate em alguém, ele fala tá, né, que é exatamente o que o Bruce Lee fala. Tudo bem, o professor Girafales também fala, mas ele não luta. Que inclusive foi se tornou o Ice. Não foi aquilo que criou isso, porque o cara tirou realmente do Bruce Lee, né? Mas é por causa. Existem boatos, né? Como o Araki, criador de Jojo, o cara do Ora Ora Ora, ele se inspirou bastante no tal do punho da Estrela do Norte. É bem provável que esses gritos de ataque tenham sido bastante influenciados, talvez originados no mundo dos mangás pelo
pelo Rokutão. É importante citar também o Violence Jack do Go Nagai, que vem até antes do Mad Max, que ele já deixa toda a fundação do cenário pós-apocalíptico assim pros mangás, que é algo que já existia em mangás até do Tezuka, do Ishinomori dos anos 70 e 60, mas tipo, o Violence Jack foi a maior influência direta pro Hokuto em termos de mangá, assim, de cenário, porque é sobre um grandalhão andando num mundo pós-apocalíptico, matando gente com poderes estranhos. Então não tem como não associar, sabe? A influência até de outros mangakais sobre o Tetsuo Hara é o que as pessoas geralmente não falam muito também, que obviamente ele é fã do Ikki Kajiwara, do Tiger Mask, do Tetsuya Shiba, do Ashita no Joe, mas ele também era muito fã de Shotaro Shinomori, e ele assistia muito Kamen Rider quando ele era criança. Então foi uma grande influência pra ele criar os personagens, os vilões dele, que é algo que ele fala numa entrevista, que o Shinomori, ele criava sempre vilões que ele nunca era preguiçoso com character design, e isso inspirou ele a sempre ir dar 100% pra fazer um personagem memorável, mesmo que seja só um líder de gangue genérico que vai morrer em um capítulo. Ele sempre tenta dar uma aparência mais legal, assim, e eu acho isso muito importante pra a identidade do Hokuto no Ken, que é algo muito identificável toda vez que você vê. Toda vez que é referenciado ou parodiado ou qualquer coisa. Tanto que eu achei até os que são meio foda-se, eu acho eles levemente icônicos, tipo o cara que o rosto inteiro é baseado no rosto de um siri, sabe? Aquele cara no final, super foda-se. Não, muito bom. O Uigo, aquele viking lá, ele é muito icônico, apesar dele, tipo, ele ser um jovem, ele morre em 2 capítulos. Cara, também tem, tipo, o Conan, o Bárbaro, né, que é o irmão do Kenshiro. Aquilo ali é muito Conan, cara. O design dele inteiro ali. O Toki, Toki é emblemático. O próprio Jag, ele é um, tipo... Ele é um antagonista que o Bronson nem deu nenhum outline pro Hara fazer. Ele só, faz aí. Aí ele fez, porque ele queria deixar uma marca, algo que ficasse memorável. E ficou pra caramba, assim. E o Jag até ganhou um mangá spin-off, eu acho que pelos assistentes do Hara, tá ligado? É algo que é legal até de falar, que eles não planejavam muito pra frente. Que nem o Toriyama fala que ele faz de mangá. Tipo, ele não tem muita ideia do que vai acontecer pra frente, assim. Ele só vai fazendo. Isso é algo que eles quiseram fazer de propósito também, quando estavam fazendo Hokuto. Eles só iam fazendo. E eles tiveram a ideia do Jag, o background do Jag, dele ser deformado, depois de criar ele com capacete. Eles fazem o design primeiro, aí depois eles vão pensar. Eu acho um jeito interessante de fazer. E geralmente se pensa que você precisa planejar tudo, tintim por tintim, pra poder fazer uma história. Ou quando... Não, cara, você só vai, sabe? Tanto que inicialmente era pra Hokuto no Ken ter uma publicação de 3 anos, mas acabou sendo 5, né? O Buronson até mesmo fala na entrevista do final do volume Ultimate que ele não planejava muito à frente, ele só escrevia assim, o script da semana, porque ele queria sentir a mesma coisa que os leitores sentiam quando se saía um capítulo novo, tá ligado? Tipo, os leitores perguntavam, como que vai proceder isso? E ele mesmo não sabia responder isso. O Hokuto, desde o começo, ele já era um sucesso, já? Lá pro finalzinho de 84, 85, por aí, ele já era um sucesso suficiente pra influenciar diretamente o Dragon Ball. Que o editor do Toriyama pediu pra ele deixar o mangá mais parecido com o estilo do Hokuto no Ken. Aí que o Toriyama teve a ideia de dar mais... ele criou o Budokai Tenkaichi, etc. Coisas mais focadas em combate do que só na aventura e comédia. Se for também usar como comparação, né, Hokuto, junto a alguns mangás, aí a gente pode citar Higiri Kakeru, talvez, mas ele foi um dos primeiros mangás a ter essa parada de você falar nomes legais para golpes, interessante, né? Cada golpe do Hokuto, ele tem todo um significado por trás do golpe e ele diz o que ele vai fazer, né? E assim vai indo, a evolução dos nomes de golpes, assim. Tanto que essa parada de ter lutas inspiradas em constelações, né, veio muito também de Hokuto. O próprio Masami Kurumada, mesmo que ele já tivesse um certo sucesso antes de Hokuto, quando faz Cavaleiro do Zodíaco, ele tem algumas inspirações em Hokuto no Ken também,
que é justamente essa ideia da constelação te dar o poder e uma constelação proteger outras determinadas constelações, né? Isso é algo que o Nobuhiko Hori, ele tirou diretamente de uma lenda chinesa, que era um garoto que estava morrendo e o pai dele faz uma oferenda para os deuses da Estrela do Norte e os deuses da Estrela do Sul, que são os que governam a morte e a vida. E ele consegue salvar a vida do filho dele, para ele poder não ter uma morte prematura. Ele teve a ideia de que, como a Estrela do Norte governava a morte, e se o nosso protagonista ele fosse como um filho da Estrela do Norte, um deus da morte, que é algo que eles falam sobre os usuários do Hokuto Shinken, que eles são deuses da morte, que é a estrela que governa o destino e a morte de todos. E ele foi o editor que teve a ideia, ele também teve a ideia dos pontos de pressão, quando ele foi ler numa biblioteca um livro sobre a acupuntura chinesa. Ele teve a ideia quando ele leu sobre um médico chinês que ele estava perdendo a visão e ele decidiu cutucar um ponto de pressão que ele sabia que era conectado à visão. Ele fez isso e a visão dele ficou pior. Aí ele leu isso e disse, caraca, dá pra matar a gente com isso. Aí ele teve essa ideia. E aí ele falou, aí pensou, portanto, então provavelmente existe um ponto onde se você pressiona, o cara vai falar toda a verdade sem querer, né? Vai ter um ponto que vai fazer o cara, ele, ao invés de ele ir pra frente, ele ir pra trás, né? Apontar a direção que você quer ir, tá ligado? Onde tá o chefe dele também, mano. Muito foda. Ele vai falar sem a língua dele ordenar. Vai ter um ponto ali em que você vai apertar nele, sem ele perceber, ele vai andar assim uns metros e vai explodir, tá ligado? Igual nos últimos capítulos ali. Não, e vale salientar que, tipo, também tem o fato de que ele vai evoluindo isso ao longo do tempo, né? Ele começa com uma ideia simples, digamos assim, ele pega uma estrela e a partir dessa estrela ele vai criando outros personagens, tanto que os irmãos de Hokuto vão sendo introduzidos depois, é uma ideia que ele tem posteriormente. E aí, a partir daí, ele vai evoluindo ao ponto onde tem personagens que não querem viver naquele mundo, porque eles querem confrontar o Ken simplesmente pelo fato de que o destino deles é seguir a estrela do Hokuto e eles não querem isso. Para eles, a liberdade é mais importante. Então, eles simplesmente vão lá e vão confrontar ele. Isso a gente vai ver mais pra frente. Então, é interessante como ele evolui não só em traços, mas ele evolui também em história, né? O Hokuto, ele vai tentando tornar a história um pouco mais complexa, numa época em que os vilões eram mais genéricos, digamos assim, por assim dizer, né? Não se tinha tanto trabalho em cima disso, assim. Raul é um exemplo. Raul é um exemplo incrível porque ele é não só um dos melhores vilões dos mangás e animes, como ele também é baseado numa história real, tecnicamente. Ele é baseado na época que o Bronson, ele tava no Camboja, eu não sei o porquê, mas ele tava, e ele via isso também foi uma inspiração para o mundo devastado do Hokuto no Ken, onde a morte tá em todo lugar e tudo tá destruído e não há esperança. Ele andava pelas vilas no Camboja durante o genocídio, na época da ditadura do Pol Pot. Ele via nas vilas, tipo, pilhas de cadáveres, pilhas de crânios. Ele falava com as pessoas dos vilarejos e ele falava, onde está seu irmão? Ele já está morto. E ele também ele teve a realização de que era um lugar onde não tinha esperança, não existia justiça, só havia o poder. E essa é a ideologia principal do Raul. O poder acima de tudo, que é assim que se governa, é assim que se cria um mundo justo para todos, através do poder. E Raul não tem muito o que falar, ele é sensacional. Ele é o melhor personagem do mangá. Mesmo depois de ter visto isso tudo, o Bronson ele ainda criou um personagem que é a contraparte disso, que fala sobre o amor, tá ligado? Que mesmo que esse mundo seja devastado, o amor ele vai prevalecer, tá ligado? Então, é bizarro mesmo, assim, como que eles tiveram essa ideia de ser uma história baseada em fatos reais, assim. Eu acho que também vale a menção, aproveitar que a gente está falando do mundo de Hokuto, né? É realmente um mundo pós-apocalíptico, desértico, onde as pessoas, cada um sobrevive por si, existem várias tribos diferentes. Tanto que, se você for pegar muitos personagens de Mad Max, não sei se vocês já leram um livro ou alguma coisa do tipo, mas muitos personagens de Mad Max têm justamente aquelas marcas no rosto que algumas tribos de Hokuto têm, né? Que é justamente aquela marca para mostrar que eles são guerreiros fortes e que eles dominaram determinadas regiões. E Hokuto vai nessa narrativa também. Tanto que a partir daí, né, a gente começou a ter muito cenário pós-apocalíptico onde
não se tinha mais um futuro distópico, mas sim, aliás, um futuro utópico, mas sim um futuro distópico, né? Então, Hokuto ele parte do princípio de que a humanidade se ferrou tanto que voltaram a estaca zero, onde as coisas são mais simples e a tecnologia não é tão avançada. A gente tem lapsos de coisas um pouco mais tecnológicas, como aquela máquina de agricultura lá nos volumes finais, por exemplo. Mas nada muito futurístico, né? Tanto que você vê, os personagens mal usam armas, tipo, armas de fogo. Eles usam crossbows, espadas e martelos e essas coisas, que virou quase um mundo mais ou menos medieval, assim. Acho que o Burel queria muito mostrar esse lado mais selvagem da humanidade, né? Como se fosse realmente uma caçada entre humanos. Como se fosse realmente uma desorganização de tudo que você já tinha visto. É bem o zeitgeist da Guerra Fria mesmo, da época, que o elemento da guerra nuclear ter causado tudo isso vem direto do Mad Max 2 mesmo. E bem aquela frase que a Quarta Guerra Mundial vai ser lutada com paus e pedras ou algo assim. Não sei de quem foi, não sei se essa realmente existiu, eu só li na internet uma vez, então deve ser verdade. João do Twitter ali. Verdade. Mas é bem isso mesmo, ele força a desevolução pra sermos primitivos, os instintos primais da humanidade, que é a violência. Que isso tem também no Violence Jack, que eles usam bastante de pedaço de pau e cana, etc. E ele também, né, cria um mundo muito conveniente para o uso de artes marciais, né? Que aqueles que não sabem, que eles utilizam dessa vontade primitiva de violência, eles obviamente não possuem a força de quem domina o punho, tá ligado? Então é por isso que você vê que o Kensho ele é tão superior a esses Minions, assim, porque ele sabe de uma arte marcial anciã e eles são só seres primitivos, tá ligado? Ele é que o Kenshiro, assim como, né, o conceito de arte marcial no geral, ele sempre foi, até durante a jornada, ele absorve o conhecimento, o conceito das pessoas do passado, num período que não exatamente um período no apocalipse, mas num período que as pessoas não estavam passando por esse momento de transição para o desastre. Ele sempre carrega esses sentimentos e memórias do passado e ele carrega para frente, o que, né, impara com o conceito inteiro da arte marcial, pelo menos que é explorado em Hokuto no Ken. Também vale salientar que a morte em Hokuto é vista de um jeito bastante diferente, né? Ela é tida como uma forma como um novo começo, e onde cada experiência que o Kenshiro vive, ela é atrelada à persona dele. Isso fica muito implícito quando o Ken enfrenta vários inimigos diferentes, e esses inimigos e também amigos, né, acabam se tornando a arte marcial dele no final, onde ele tem aquele painel onde ele lembra de todo mundo que ele enfrentou, né, e tá todo mundo nas costas dele, assim, o painel meio, digamos assim, eu já vi, você já deve ter visto esse painel, né, em alguns mangás, assim, que é bem famoso, né, o protagonista na frente e quem morreu atrás, né. E o Hokuto pega essa experiência de cada um deles, inclusive uma das que eu mais gostei foi quando ele ficou cego e ele teve que lutar sem enxergar, né, assim como o Shu. Então, cara, foi muito interessante isso, porque traz um significado maior para as mortes, né. Vocês percebem que o Kenshiro ele não fica de luto por tanto tempo assim, né, ele simplesmente faz o que tem que ser feito. É porque o Hokuto ele leva muito acima essa questão da honra, assim, uma hombridade que ele tem com os inimigos dele. Ele pode ter derrotado ele, mas em momento algum ele vai desrespeitar a morte dele, porque ele lutou até o último segundo, até o último momento ali. Mesmo que ele seja um filho da puta que escraviza criancinhas. Pois é. Inclusive, sobre o Hao, que a gente tinha falado um pouco antes, e agora pegando mais na morte, né? O Hao é um dos poucos personagens da ficção, mais específico japonesa, que teve um funeral próprio, né? Foi o de Joy, né, que também teve, né? O Rikishi e o Raul tão assim, no ápice, assim, de vilão da cultura popular japonesa. Não, porque pensa você acompanhar semanalmente a luta do Kenshiro com o Raul, cara. O quão hype deve ter sido, mano. Eu imagino como deve ter sido pra pessoa lendo na época, quando aconteceu o Musou Tensei, que é a transformação mais foda da história dos mangás. Eu queria muito saber como é que deve ter sido. Porque, cara, aquilo muda tudo pra frente, sério. É muito foda. Tipo, depois você vê aí imagina, tu acompanha isso, aí você vê o final da luta e você vê ele esticando o punho pro céu, falando, Kenshiro, você não me derrotou, foi eu mesmo. Pá! Você vê a influência dessa morte do Raul em vários mangás pra frente. Tipo, até no o próprio Barba Branca,
do One Piece. O próprio Adão do Record of Ragnarok, ele morre daquele jeito, morrer em pé. Tem o Yashar do Asura's Wrath, esse aí tomou spoiler de graça mesmo, foda-se. Ele morre desse jeito. É uma influência muito grande que Hokuto tem toda a mídia popular japonesa pra frente dele, assim. Eu acho incrível. Tanto até que eu falei agora do funeral do Raul, aí não foi nem na época, foi em 2007. Porque nessa época aí, em 2007, tava pra lançar então o Urao Dengekito no Sho, que era meio que um OVA animado da batalha final do Kenshiro com o Raul, né? E nisso, eles quiseram fazer um evento, né? Baseado nisso, que foi lá no Koyashan Tokyo Butsujin, que é um templo budista e tal, e eu acho legal que teve um cuidado em relação a isso também, que foi com consulta dos próprios autores. E foi lá que aconteceu o funeral do Raul, certo? Foi mais de 1.000 pessoas, e inclusive quem ia ganhava uma pulseira com o símbolo do Kenyo, tá ligado? Esse evento, ele não aconteceu só no Japão, ele aconteceu na França também, e na Itália. Foi na Itália. Na Itália, Hokuto no Ken é extremamente popular, porque ele passou lá nos anos 80. Inclusive, a oração fúnebre do Raul foi feita pelo dublador dele, né? O Takashi Ukadi, né? E ele falou as frases mesmas que o Raul falou no final, que era, abre aspas, na maneira como você viveu, você tocou nossos corações e nos deu coragem. Não tem arrependimentos em meu coração. Ele colocou a mão pra cima, assim, no final da... Nossa senhora. Caralho, velho. Isso, mano. Cara, arrepiei só de ouvir, velho. Que isso. Como o Kaiser falou, na Itália é muito popular, né? E foi de uma maneira não oficial, claro, já que era só os fãs. E teve uma grande passeata, assim, a galera erguendo a constelação, a galera de cosplay de Kenshiro e da Yuri, assim. Nossa, é um negócio foda. Falando um pouco em influência também, né? Eu acho que também dá pra gente citar que, assim como a morte do Raul foi muito impactante pra mídia, né? Não só do Raul. Acho que também vocês já devem ter percebido que a morte do Kaiô também foi muito usada, porque aquela morte que o Kaiô pega o Ryo no colo e ele é petrificado em lava, digamos assim, né? Cara, é uma morte muito icônica dentro da própria mídia. Então, assim, e vale fazer esse papel, né? Porque essas duas, para mim, as duas mortes mais icônicas são essas, apesar do arco do Kaiô não ser tão bom quanto o arco do Raul. Justamente, coincidentemente, as mortes dos dois irmãos foram as mais impactantes de todas, né? Cara, também tem a morte daquele maluco, acho que é o irmão mais novo do Raul, que ele morre sendo esmagado pela pirâmide que ele mesmo fez, tá ligado? Ah, sim. Verdade. Essa é icônica. Quando ele mata o Shu também, né? Sim, essa morte é muito foda, mano. Agora que você tocou no Shu, velho, pior que o Shu também me pegou muito, velho, quando eu li a morte dele. Mas do Rei foi o que mais me pegou, porque o Rei era meu favorito, velho. O Rei também era meu favorito. A cena final do Rei, mano, que ele passa por todo um sofrimento de uma vida inteira, aí ele sai com cabelo branco, assim, obviamente, isso inspirou muitos personagens ali. O próprio Kaneki aí, tá ligado? O próprio Kaneki. A parte do Rei é muito angustiante, porque você vê ele sofrendo, tipo, a cada 3 dias, você fala, mano, ele podia morrer pra parar de sofrer. Não, cara, ele tá lá, tipo, 3 dias pra chegar no desfecho dele, cara. Muito forte isso, mano. E o Bronson tenta substituir é muito forte, né, mas ele tenta colocar personagens tão interessantes quanto o Rei depois, não só quanto o Rei, né, quanto o Toki também. Ele tenta sempre substituir eles de alguma forma. Para que o Kenshiro sempre tenha um grupo renovado, e aí a gente volta a Jojo, né, que também tem muito isso, mas para que o Kenshiro sempre tenha um grupo novo, para que esse grupo possa ser interessante. Mas eu acho que, mesmo que os personagens que ele coloque, ele tem muito mérito nisso, sejam legais, sejam bons, né, acho que não sei se algum deles chega próximo do que o Toki e o Rei foram, né? Não sei se para vocês algum deles assim, se aproxima. Eu gostei do Jusa, mas assim, para mim não chega ao nível do Toki e do Rei. Eu sinto que depois desses eu dificilmente chamaria, além do Bart da Mamio, que ele tem de um grupo. Porque eu sinto que são só pessoas temporárias que estão ali com ele por um objetivo maior. Eu não sinto que ele teve um grande grupo depois disso. Ele aparece, né, como ele é a estrela do norte, a estrela da morte, aí ele tem um objetivo em comum com aquelas pessoas, e as pessoas se juntam a ele porque ele é muito forte. E aí acabam inevitavelmente morrendo e isso dá força dele pra continuar, tá ligado? A inevitabilidade do destino é algo que ele toca bastante na história. É um tema central, assim, vem desde a lenda chinesa em que ele se baseou.
E, tipo, tá permeando a história toda, né? Sobre. Até quando o Toki luta contra o Raoh, ele faz aquela invocação da estrela que ela aparece pra mostrar que você vai morrer. É uma coisa que tem bastante em Hokuto no Ken, né? Tipo, toda vez que aparece uma estrela no céu, ela brilha, fudeu. Você vai morrer. Você tá vendo a estrela da morte, vai morrer todos os dias. Tipo, tem um bait, né, que a Mami ia ver, mas não era ela que ia morrer, era o Toki. Acho que claramente essa parte foi pensada depois. Aliás, personagem incrível, o Toki. O background dele é muito foda. Ele é muito foda. O estilo dele é muito foda. Dele ser o punho da benevolência ou algo assim. Que ele te mata e você não sente dor. É tipo, é quase como se fosse uma. Anestesia. O Toki é um personagem bem diferente pra mim do resto de qualquer lutador, porque todos os outros eles sempre tinham pra mim uma aura de que eles as coisas podiam dar errado o suficiente, mas não sei, eu sinto que ele dá uma aura muito mais diferenciada dos outros, sabe? Como alguém que já passou pelo que os outros já passaram, ele já se encontrou já, enquanto os outros ainda estão procurando um caminho. Ele é uma figura trágica, porque ele sabe que ele vai morrer, porque ele tá com o envenenamento por radiação, que ele não conseguiu entrar no bunker pra salvar o Kenshiro e a Yuria, eu acho. Aí ele é bombardeado lá pela guerra nuclear, e ele volta com... Ele sabe que ele vai morrer. Mas sim, demora bastante pra ele morrer. Mas assim, ele tem um objetivo claro em mente, que é usar o Hokuto como uma arte medicinal, né? Para ajudar as pessoas. Aí também, né, meu Deus, o Messias, né? Aonde que ele tirou isso, né, cara? Caralho. Aproveitando que a gente tá falando dessas coisas inusitadas, né, que aconteceram, o plot que tem Hokuto no Ken é um mangá, assim, que eu não esperava plot twist, honestamente. Esperava só pancadaria e coisa. E o Bronson, ele arrisca uns plot twist meio maluco, né? Ele colocou... Cara, aquele plot twist da importância que tem o chat, né? Com a Yulia, que ela tá, tipo, ela tecnicamente morreu, mas ela não estava realmente morta, né? No fim das contas, é tudo uma questão, foi tudo plano do chat, a gente descobre que ela que é aquele governante lá. Cara, isso é uma parada muito foda, né? E, claro, o melhor plot de todos, que o Jag tá vivo. Né? Cara, realmente, a Yuria, ela cara, dá até mais peso porque o Shin fez, né? Que, assim, ele fingiu a morte da Yuria e ele contou pro Kenshiro, até o momento de sua morte, que ela tava morta. É só depois que o Kenshiro foi saber. Obviamente, né? Os caras não tinham pensado isso na época. Mas dá um peso fodido. Obviamente, o que eu acho maneiro em Hokuto no Ken bastante é que quando algum personagem morre, ele sempre tem alguma coisa que acontece depois que vai engrandecer o que ele fez no passado. Então, isso aumenta muito a imagem que tem pra quem tá lendo ali. O Raoh, principalmente, depois que ele morre, tem aquele arco da ilha, o irmão do Kenshiro e do Raoh, esqueci o nome dele agora, acho que o Kaiô, quando ele tira o capacete, até a menina acha que é o Raoh. Teve um susto também nessa porra, que caralho, fudeu. Do nada falar, tipo, mano, o Raoh tá vivo de novo, que isso, mano? Pensei, não, mas não, era... mas justamente era... Rolou esse encontro ali. Irmão dele e tal. E isso engrandece porque, tipo assim, cara, todo lugar que já teve algum inimigo pós-Raoh, o Raoh esteve lá, conversou, ou lutou com o inimigo, ou fez alguma coisa. A moralidade que o Raoh tem durante a obra inteira, eu acho um negócio incrível, assim. Eu acho que tem gente que reduz muito o Hokuto no Ken a só puramente porrada sem nenhum significado, mas eu acho que é justamente o oposto disso, assim. Ele é muito rico, é um mangá muito rico, cara. Você pode ter porradaria, mas tem porradaria muito rica, tá ligado? Porra, as razões do porquê o Raoh, ele pensava daquela forma e tal, a falta de amor que ele tem, o desespero que você vê em grande parte dos personagens e tem um mínimo de atenção feminina, porque é aquilo que daria o mínimo de amor pra eles num mundo tão violento, é um negócio muito rico, assim. Eu acho isso muito foda. O Kenshiro mesmo, ele não é um cara que vai sujar as mãos porque foda-se, tá ligado? Ele não é um cara assim, nunca foi. O princípio inicial nunca foi matar, de fato, o Shin, por exemplo. E, tipo, você vê isso, e você vê que religião tem muita influência nisso, não só cristã, né, que por parte do Tolkien, né, também tem muitas especificações, né? O Kenshiro mesmo, ele é tipo como se fosse um messias, né, que ele carrega o peso
ele carrega uma cruz do Hokuto Shinken e essa cruz é aumentada pelas mágoas das pessoas. Mas também tem tem os irmãos do Kenshiro e do Raul mais velho, que eles são mais pelo budismo, né? A própria origem do Hokuto Shinken, dentro da lore mesmo, ela vem do budismo, que é algo que é mais explorado no spin-off do Salten no Ken, que tá rolando até hoje, e já tá maior do que a história original. E que é bem legal até, eu li um pouco dele, não tô acompanhando. Eu diria que acho que até no próprio arco do Solter você já tem uma exploração do Hokuto Shiken, né? Tipo, no último momento do Solter, ele falando que, cara, ele realmente é admitido que existe um sucessor do Hokuto Shinken. Ele vai lá e vê o mestre dele ali e ele quer assistir novamente o abraço do mestre dele novamente, como um último momento da vida dele. Acho que nesse ponto aí eu já vi que o Hokuto tá... Acho que o Burosson e o Hara já queriam explorar um pouco mais desse budismo em Hokuto no Ken, sabe? Eles tiveram muito mais fácil para isso quando chegou Solten no Ken, como o Kaiser falou. O fato que já citaram antes até que o Kenshiro é meio que um messias ali, sempre que ele passa por alguma vila que tá em devastação ou perigo, ele é o cara que chega, ajuda e vai embora. Mas a imagem que ele foi alguém que ajudou a custo de nada fica, sabe, na cabeça daquelas pessoas. Tanto que algumas vilas ele volta depois. Esse é o formato clássico do Ronin / do cowboy solitário, né? Sim, sim. Que é algo que Hokuto tira bastante também. Cara, é muito bom que todos os personagens de Hokuto no Ken, quase todos, eles sofrem de mommy issues, né? Eles sofrem de Incrível, é inacreditável, cara. Um quer casar com a outra porque parece a esposa que não quer ele. O outro implora, tipo, o cara musculosão e tal, chorando e tal, desejando a mulher e tal. Porra, tipo, ele coloca muito isso porque é realmente uma falta que existe dentro deles. E é algo que, se não tem um amor, o que vai restar pra ele vai ser unicamente o ódio e a não compaixão. Isso é um dos temas mais fortes, assim. Exatamente. A gente entra no ponto do Raul novamente. O Raul é um cara que tinha muita compaixão e ele era um cara que amava muito os irmãos dele e a própria mulher. A única pessoa que ele não conseguiu esquecer foi a Yulia. Mas o Raul, aí tem aquela cena também icônica demais, né, do Raul tentando matar os sentimentos dele conforme ele vai evoluindo, né? O Raul começa a matar as pessoas de propósito, começa a matar os animais. O Kaiô faz isso também, se não me engano, para poder tem a cena do Kaiô que ele pega o cachorrinho dele, dá com o cachorro no chão, assim, mata o cachorro. Acho que talvez o Araki tenha se inspirado nisso também, não sei, né? Por quê? Porque o objetivo dele é matar esses sentimentos para que ele não tenha mais fraqueza nesse mundo, porque tecnicamente nesse universo, né, quando você tem alguém que você ama, isso se torna fraqueza, e o Kenshiro ele vem justamente para opor essa ideia de que você só consegue chegar onde chegou por conta das pessoas que passaram pela tua vida. E é justamente esse confronto de ideais que faz com que ele tenha a maior parte dos inimigos dele. Sim, e também, tipo, eu gosto da viagem um pouco, mas a Yuri é meio que, assim, uma imagem imaculada, né? Assim, tipo, como se fosse uma Virgem Maria mesmo, assim. Até porque não é relatado no mangá que ela tenha tido algo com algum dos personagens, sabe? E nem o Kenshiro fez algo com ela. Então, tipo, então é realmente uma imagem de uma mãe que oferece esse amor materno e essa atenção feminina que os personagens querem. Em um determinado ponto, eu até achei que o Kenshiro ficaria com a Mami até, né? Falando numa referência mais palpável pra mim, eu acho que se torna bem óbvio quando, tipo, na segunda metade do mangá, o Hokuton, né, o nosso Kenshiro, ele começa a soltar um monte de técnica que não é Hokuto, né? Ele só manda um monte de ataque cortante do nada. Do nada não, né? Mas é pra deixar bem claro que, na opinião dele, absorver essas técnicas ao invés de cortar a relação com elas é o que torna ele capaz de vencer os oponentes mais pra frente, né? Também acho que a gente tá citando aqui muita referência, né? A gente tá chegando a gente já falou de muita coisa nesse sentido, mas eu quero saber do ponto de vocês também, o que vocês não gostam em Hokuto, ou tem alguma coisa que não agrada a vocês desse mangá, que vocês acham que, tipo, não tenha ficado tão interessante, ou que mesmo pra época desprendeu um pouco de vocês, tirou um pouco de você da experiência de vocês. Assim, eu acho a segunda parte muito problemática, mas isso é uma opinião bem comum, assim. Que eu chamo de Hokuto no Ken 2, que é assim que o anime divide. Depois que o Raul morre, é o Hokuto no Ken 2. Do time skip, né? É o time skip de 10 anos, que o Bronson e o Hara até
confirmam que foi algo que eles estavam bem exaustos de fazer. E eu acho que transparece um pouco. O ritmo já fica meio repetitivo. Mas existe uma evolução, claro, bem artística, bem clara do Tetsuo Hara, que ele realmente é um artista incrível. Hokuto nunca deixa de ser uma arte muito foda. E assim, mas a história peca bastante. Dá pra ver que vai cansando um pouco conforme você vai passando, sabe? Deu impressão pra vocês de que aquela ilha que eles foram do Kaiô não era tão perigosa assim quanto se dizia? Acho que tinha vários elementos perigosos em muitos aspectos, assim, mas pra mim o que mais cerca o meu interesse em relação a esses arcos finais, falando da ilha e tal, eu concordo em partes, assim, é inferior à parte do Raul, mas me deu bastante alegria conseguir ver as conexões que tinham com o passado ali. E eu acho que o que mais me chama a atenção em Hokuto no Ken, indo um pouco a conta amarela ali do que o Charles fala, é justamente como esses vilões eles conseguem se humanificar em meio à porrada e ao modo que eles enxergam os sentimentos morais ali da coisa. E o que eu não curto muito, mas eu acho que são... Acho que acaba sendo uma leitura pessoal de quando eu vou fazer, né? De que, ok, quando eu termino um arco, tá no meio de um volume, sabe? Volume 16, no meio do volume 16, aí já começa um outro arco que, tipo, passa algumas páginas, tem ali um ataque à vila, e em seguida é uma página dupla de um cara sentado. Você pensa, ai, mais uma vez, ok, vamos lá. Aí isso, tipo, tantas vezes cansa um pouquinho assim, mas é algo que acho que tá mais presente na primeira metade, sinceramente. Mas que eu acho que quando o Raul vira uma ameaça potente, assim, né, no macro do mangá, eu acho que ele fica, esse estilo que ele faz da narrativa fica bem melhor, assim. Tanto que quando ele morre, dá pra sentir um pouco dessa ausência, mas é porque eu sinto muito que é tipo uma sequência, tipo, galera pediu, tá aí, tá ligado? Mas se fosse alguma hoje em dia, no caso, porque da idade é pra fechar no Raul certinho. É porque dá a impressão, às vezes, Hokuto, né, que ele é um jogo de videogame, e aí tem vários boss, e aí tem um boss maior, tem um monte de mini boss que ele vai chegando, né, como se fosse o Mega Man, e aí tem o boss final, e aí ele chega no boss final e ele vai enfrentar, aí reseta, aí vai outro boss, e assim vai indo até concluir o arco que ele quer concluir. Só que, se a gente fosse resumir de uma forma muito, muito porca, digamos assim, a gente pode falar desse jeito. Só que dentro desses pequenos bosses, né, do Hokuto, a gente tem várias tramas que conectam ele a outras coisas maiores e fazem ter um significado os oponentes que ele enfrenta. A gente não é jogado de graça o oponente. Então chega uma hora da história que a gente se acostuma com isso e a gente pensa, tá, então esse cara aí tem conexão com quem? Aonde que se encaixa a estrela desse cara na história? E a gente começa... E assim, dado momento, a gente tem até a impressão de que Hokuto no Ken podia ser um mangá que, cara, podia durar para sempre, assim, porque sempre teria algo a mais para trazer. Né? É porque, segundo, até no próprio universo, todos os personagens, eles meio que têm essa conexão já previamente, mas eles apenas estão entrando nesses finalmente conflitos, né? A gente tá vendo só a resolução dos conflitos dele nesse mundo pós-apocalíptico, porque o início do fim já começou, a gente tá vendo só como o Algoro da Morte, o Kenshiro, ele tá limpando esse passado e carregando as memórias desse mundo prévio ao apocalipse e tal. Então, tipo, todos os personagens, eles meio que já têm uma ligação, já se conhecem minimamente, né? Assim, até porque, assim, todos os personagens que seguem alguma estrela, eles já têm o conceito de destino pré-definido encarvado neles, assim, né? Que eles representam uma estrela, aquela estrela é para ser aquilo, eles devem ser aquilo, só que eles respeitam o significado do qual lhes foi lhe dado, né? Então, assim, e como tudo tá ligado ao Hokuto, uma hora ou outra eles teriam que chegar ali, porque é o destino deles, eles precisam cumprir aquilo. Mas assim, falando da segunda metade, eu acho que ela é muito forte em questão temática e questão espiritual, assim. Mas em questão de texto por texto, eu acho assim, muito incrível. Meu paia, né? É meio pai. Principalmente a parte que eles tentam fazer com que a Arin e o Kenshiro fiquem juntos no final. E depois não, eles consideram isso. Eles apagam a memória da Rin, aí ela se apaixona pelo Pet. Aí não, é o Kenshiro, na verdade. Ah, não. Eu lembrei, o Bet agora, ele fez tudo aquilo por mim. Ah, o Kenshiro reviveu ele. Tá ligado?
O que eu acho engraçado é que, tipo, ali não falou praticamente nada sobre ela querer o Kenshiro. O Bart que falou, não, você quer ele, né? Você quer ele então, né? Tá bom, tá bom. É isso mesmo, né? Tu quer. Ela não falou nada. E tipo assim, não, é porque eu deixei os dois lá e eu vou morrer aqui mesmo e tal. Podem lar sem mim mesmo. Vou ficar aqui sozinho. Tchau. Sim, cara. Tipo, se isolando pra caralho. Não Tipo, faz nem sentido, mano. o que eu entendo que eu termino ofensivo, obviamente, essa foi a alternativa que os autores estavam fazendo nesse final ali. Que foi pegar os dois que acompanharam toda a jornada do Kenshiro praticamente, desde o capítulo ali 1, 2, por aí, comecinho mesmo, e colocar pra finalizar e tal. Só que o plot é bem sem graça, assim. Vocês não acharam meio esquisito o Kenshiro ter essa parada com a Lin, assim? Porque a gente viu ele Ele não crescer teve com nada ela. com ela, ele não teve nada com Não. ela praticamente. Conflito, não que eles tiveram algo de fato de relação. É meio bizarro mesmo. É meio bizarro. É uma coisa de que ela se apaixonar pela figura paterna, entre aspas, dela, mas, tipo, ele nunca reciprocou de nenhuma forma, então não foi tão esquisito quanto poderia ser. E nem deu abertura pra isso direito, assim. É que, tipo, o Beck meio que. Não o Beck necessariamente, mas assim, o mangá meio que força o Kenshiro a apagar as memórias dele pra ele ficar junto com a Arin. Tipo, eles não tiveram algo realmente, mas é uma intenção muito bizarra, tá ligado? Dado o ponto, parece que de fato ele vai abrir mão, né, do que ele fez. Ele até pergunta pra Julia uma hora, será que eu deveria seguir em frente e tal? E aí eu não sei se ele tá cogitando ficar com a Lin ou se ele tá pensando em outra coisa, de repente ficar com outra pessoa tipo a Bamia da vida e tal. Porra, é muito engraçado, inclusive, quando o Kenshiro perde a memória, aí ele vai lutar contra alguns caras ali, uns capangas, ele toma um pau, fica, que tá porra, que é isso? Que é isso, mano? Aí depois ele dá um soco e fala, caramba, mano, eu sou forte, né, mano? Que isso? mano, Nossa, eu lembrei aqui do Hokuto no Ken. Nossa, dá gosto, mano, de ver ele É caindo na muito porrada estranho ver dele. esse cara todo shed tomando. Eu acho que a gente nunca viu ele num estado tão. Patético não é a palavra certa, mas de uma forma tão frágil quanto tava nesses capítulos. Mas eu acho que ele é. Mas eu acho. Eu acho que esse. É quase um epílogo isso pra mim, cara. Porque o que é importante pra mim não é o que tá acontecendo no físico, é o quanto ele tá concluindo as coisas que ele tava carregando por toda a história. Porque conflito mesmo, foda-se, né? O Kenshiro, né, nesse ponto, ele sempre foi já uma das coisas mais fortes do universo, mas nesse ponto ele era de fato imbatível, né? ninguém pode contestar se esse cara falou que você tá morto, cara, foi mal. Esse era o cara. Não, tanto que depois que acaba o arco, o volume 15 e tal, o Kenshiro ele vira, vírgula, o cara que derrotou o Raul, tá ligado? Tipo, dá um peso absurdo, porque o Raul era basicamente o pica, tá ligado? Ele era o prometido, né? Fazer o quê? Né, então. e tipo, tem a cena, né, do final do Kaiô, que assim, ele pergunta o Kenshiro, se eu tivesse masterizado o Hokuto Shinken, eu teria ganhado? Aí ele fala, se você tivesse masterizado o Hokuto Shinken, eu estaria no seu lugar, deitado. Oh, my God. Muito foda, Sabe cara. uma coisa que eu gosto muito também de Hokuto é como ele lida com as consequências dos golpes, né? Porque assim, tem o lance do rei, que ele luta contra o Raul, e o Raul fala, você vai morrer em 3 dias. E chega um determinado ponto onde a gente pensa assim, cara, ele vai ser salvo, né? E não tem como realmente, nem o próprio Kenshiro, que conhece o Hokuto Shinken, sabe uma forma de salvar a vida do rei. E realmente esse golpe é mortal. Se ele o ponto de pressão que dias, desbloqueia a imortalidade, tá ligado? Não tem. tipo, não, tipo assim, o que anula o ponto de pressão do Raul. Não existe isso. Se ele falou que você vai morrer em 3 dias, você vai morrer em 3 dias. Então, realmente dá o peso da arte marcial ser a mais forte de todo o planeta. Porque nem quem sabe a arte marcial poderia tirar uma morte inevitável para outro mestre de Hokuto. E também a gente faz um paralelo no final, né? De aproveitar que a gente está falando dos arcos finais, que é com o filho do Raul, né? Que a um determinado ponto eu achava que Hokuto teria até uma continuação com o filho dele. Porque é o Kenshiro levando o moleque para caminhar na neve, deixando o moleque sozinho, fazendo ele crescer de fato, né? Uma relação meio Kratos e Atreus aí, pra quem jogou God of War. Realmente o Kenshiro ele sempre inevitavelmente é o cara que tem que trazer, que tá trazendo o futuro pra nova geração, porque eu tô velho, ele já matou todo mundo, né? Fazer o quê? Não tem mais ninguém sobre. Cara, mas o filho da Raul eu sou meio complexado, porque é explicitamente dito
pelo Raul que ele nunca desejou nenhuma mulher além da Yuri. O que aconteceu pra esse moleque nascer? E como caralho o Kenshiro sabia da existência desse maluco? Não fica um mistério aí, Esses arcos com o Ryu, eles são meio qualquer coisa, assim. Tá acontecendo alguma merda, aí o Kenshiro aparece com o Ryu, aí ele dá uma lição de moral, aí ele vai embora. Ele só abandona o Ryu, tá ligado? Fala, mano, tu vai ficar aí agora. Eu vou seguir minha vida, tu segue sua vida agora, tá ligado? Isso é muito engraçado, mano. Ele deixa um moleque. Cara, ele deixa um moleque no meio de uma nevada, sozinho, sem nada. Não, o Hokuto pensou, se ele é o filho do Raul, então ele deve ser igual ao Raul. Vale salientar que esse mesmo moleque, na primeira aparição dele, que chegou um cara lá pra bater ele, ele só balançou a mão e cortou o pescoço do cara, né, com uma faquinha. Então, vale salientar que ele é diferente. Cara, um arco que muito subestimado, mano, é o arco dos príncipes, tá? Porra, aquele arco eu achei emocionante, mano, porque é um arco que é um claro paralelo aos irmãos Hokuto, né? Todos queriam, todos almejavam a grandeza. Aí no final, o pai deles queriam que o Kenshiro matasse eles, porque somente assim o reino poderia ter um rei de verdade. E, pô, a resolução daquilo, nossa, eu acho muito, muito emocionante, cara. O pai, o rei, morrendo no povo, assim, porque era um desejo que ele sempre quis. Aí os filhos, tipo, um morre, né? E tem toda aquela construção de, não conta pro pai, deixa ele ver que eu tô sorrindo aqui, que nós todos estamos finalmente juntos. E aí você tem, tipo, um irmão fala assim, não, eu vou embora desse reino aqui e vou procurar meu próprio caminho. Aí o outro fala, eu também vou fazer isso. Aí tipo, ele dá um murro na barriga do moleque. Fala assim, você precisa ficar aqui para tomar conta do reino. Cara, eu gostei demais desse arco. Por algum motivo, eu me conectei bastante com ele. Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala, tipo, um arco. Aí dá pra ver claramente que o Araki bebeu de uma fonte muito, muito boa, né? Pô, ler Hokuto acrescenta muito pra tu entender muita coisa do que acontece com os autores e com os mangás de ano seguinte, cara, muito legal. Tipo, a publicação dele começa lá em 83, mas, tipo assim, um dos mangás que mais é o mais vendidos da história, assim, tem mais de 100 milhões de cópias vendidas, assim, em todo mundo, são mais de 60 milhões em circulação. Então, e cara, sempre que tem votação de melhores mangás da Shonen Jump lá no Japão, ou em alguma TV faz alguma entrevista em relação a isso, cara, sempre tem Hokuto no Ken. Se a gente for pegar aqui mais recente, que foi a Manga Sosenkyo, lá de 2021 da TV Arashi, teve mais de foi mais de 150 mil pessoas que votaram, né? E quais são as principais 100 séries de mangá. E, cara, botaram Hokuto no Ken em 22º, cara. É absurdo, tipo, até hoje é gigante pra um caralho. Hokuto é atemporal, né? Isso nunca vai mudar, né? O que ronda, assim, acho que tem muita ignorância em relação a esses títulos mais antigos, né? Porque, porra, por exemplo, o Kurumada no Sensei, até no Ninkakeru mesmo, ele tem muitos aspectos de shoujo mesmo, sabe? De outras demografias, etc. O Hokuto no Ken pega muito no Battle Shonen primordial, se for dizer assim, do Kinnikuman. Então, cara, eu acho que as leituras que fazem são sempre muito rasas em relação a isso, ou até quando existem, no caso, né? Quando é uma citação aqui a colar. Então, a pessoa cita que teve inspiração de Hokuto no Ken pra fazer o Jonathan, o design é parecido, mas aí a pessoa que vai analisar Jojo, tipo, só usa isso de base e aí trata literalmente qualquer coisa que Jojo faça na parte 1 em específico como algo totalmente inovador, sabe? É engraçado porque a relação do Jonathan com o Dio é basicamente só o Kenshiro e o Shin. Então... O conflito é muito parecido. Não, falar mesmo com os meus problemas, tipo, nessa segunda parte, que eu não ligo tanto, porque assim, normalmente quando eu chego no mangá e falo, pô, mano, tem que ler mais, eu falo, vixe, o mangá ficou meio paia. Mesmo com essa segunda parte, pra mim ficando assim, meio paia, sem graça, eu tenho muito carinho por Hokuto, eu vou levar muita coisa. Pô, o Raul é um vilão muito foda, tá ligado? As batalhas são muito marcantes. Uhum. Enfim, gente, o podcast vai ficando por aqui, né? E aí eu vou chamando um por um e dou a sua conclusão final, seus últimos centavos em relação ao Hokuto no Ken, a Fist of the North Star. Vou começar aí primeiramente chamando o Hobbs. Então, gente, até uma próxima. Assim, o mangá é muito bom.
como eu já falei, a segunda parte eu não gosto tanto, mas mesmo assim, Hokuto é um mangá muito marcante. Kingdom, que é meu mangá favorito, bebe de Hokuto também. Tem vários momentos de Kingdom que eu vejo aqui em Hokuto, tá ligado? Eu acho isso muito bom, cara. Vai ficar marcado os momentos do Hokuto, principalmente o Raul. Vilão foda ele. Até mais, gente. Se cuidem. Gart. Foi uma releitura, né? Foi uma releitura brasileira, não tinha lembrado de nada do que eu tinha lido. E sinceramente eu senti que eu consegui absorver coisas que pra mim antes eu achava chato ou puláveis de uma forma muito mais interessante, assim. Finalmente eu sinto que eu entendi melhor o que o autor queria e foi uma leitura bem legal, sem nenhuma grande complicação, não. Vejo vocês no próximo WJB. Muito obrigado. Rocktão da hora. Falou! Gabizo. E é isso, termina mais um WJ Review. Eu fiquei realmente... Eu me diverti muito nessa releitura de Hokuto no Ken. Eu pude ainda notar muitas suas influências em mangás Neketsu, que continuam sempre pertinentes. E, pra mim, como sempre, sendo excluídos aqui, né? Solte pra mim um dos melhores vilões de Hokuto no Ken. E até da Jump, assim. Mesmo que não seja tão icônico quanto o Raul. Mas eu gosto de um personagem tão bom quanto o Soulter. E é claro, eu gostei muito de acompanhar toda a jornada do Kenshiro novamente. E também ver mais da evolução do Hara, que é uma coisa que eu admiro muito. E eu espero muito visitar mais obras dele no futuro. Tanto as que não foram traduzidas, quanto as que já foram traduzidas. É isso aí, pessoal. Talion. Eu tive uma experiência com o Hokuto, assim, bastante única. Porque eu sinto que eu estou mais inteligente, mais entendido no mundo dos mangás, por conta do que... Depois de ler Hokuto, porque, assim... Eu tenho Hokuto como uma obra que, por mais que eu conhecesse ela, não era uma obra que eu talvez leria se eu não estivesse no WJB, né? E eu digo que, o Robson falou assim da segunda parte, eu acho que, não é que eu não gosto da segunda parte, mas eu acho que eu estava cansado na segunda parte já de Hokuto, porque ele, mesmo que ele tenha muitas referências e tal, muita coisa interessante no meio, ele tem um tema que é bastante repetitivo de lutas incessantes para mostrar a hegemonia do Hokuto, né? E esse tipo de temática chegou a um ponto onde me cansou. No começo eu demorei para comprar a ideia, só que a partir do momento que ele introduz os irmãos do Hokuto, o mangá começa a me prender. E assim, o Hokuto, todo mundo que leu sabe, né? É muito tranquilo de ler Hokuto, acho que se dá para ler tranquilamente, um volume por dia de boa, é muito tranquilo de se ler. E ele, pra mim, ele foi o mangá mais engraçado do que emocionante. Apesar de eu ter me emocionado em algumas partes, eu achei ele engraçado por conta da forma que eles se referem às coisas, né, as falas dos personagens. Eu li em português, então tem muito termo antigo que é utilizado e que eu acho engraçado também, e tal, tipo meretriz, essas coisas assim. Mas foi uma experiência interessante, assim, me agradou bastante. E eu acho que se eu não tivesse cansado do mangá, eu gostaria bem mais. Mas cara, o que eu tirei de Hokuto não é a história em si, e sim a experiência que eu tive lendo o mangá, que foi precursor de muita coisa que eu sou fã hoje, sabe? Então, pra mim isso é mais importante do que qualquer coisa. Não me arrependo nem um pouco. E espero que o Buronson acabe o prequel pra gente ler também, né? E fazer programa. Igaraki. É um mangá que eu sempre me interessei, porque eu sempre gostei de homens fortes lutando através das artes marciais, tanto que eu gosto muito de Baki. E eu também sei das influências que o Hokuto teve no mundo dos mangás. Eu queria muito um dia ler, aí o WJB proporcionou essa chance. E foi uma experiência do cacete, que é tudo que eu gosto em um mangá antigo, assim. Eu achei magnífico. Eu acho que se a parte 2 não fosse tão forçadinha, eu acredito que seria um 10, assim. Nossa, eu amei demais esse bagulho. Enfim, é isso. E leia Hokuto no Ken. E falou! Kaiser, muito obrigado pela sua terceira participação no VVJB e o Mazinger. Sempre que tá aí, ajuda pra cacete, acrescenta muito no nosso podcast e valeu, mano. Valeu. Hokuto no Ken é um mangá muito especial pra mim. Ele é um dos meus mangás favoritos. Tanto que eu já li tantas vezes que eu não precisei reler pra poder fazer esse programa. Que é isso, né? É histórico. É um negócio que deixou uma marca pra sempre. E é um negócio que eu vou carregar pra sempre comigo. E não tem muito o que dizer, assim, do que eu já não tenha falado. É fantástico. E é isso.
Leiam o Sakigaki ou Tokujuku também, porque é muito engraçado. Bom, a minha experiência com Hokuto no Ken foi muito única, enriqueceu bastante minha experiência com a mídia. Me emocionei em muitos momentos, consegui me relacionar com vários deles. Eu gosto de lutas empolgantes quando elas existem, e isso é muito foda. E tudo que Hokuto no Ken traz sobre honra e essa elevação absurda, assim, esse exagero muitas vezes que traz ali, me dá um ar muito bom, assim, me dá uma adrenalina muito legal pra ler esse mangá, que vai trazer, obviamente, boas memórias. Às vezes, eu com certeza vou voltar mais vezes em algumas cenas, eu vou relembrar personagens, o Hal mesmo, absurdamente icônico. Eu sinto que eu saí desse mangá mais completo com a mídia, e isso me deixa muito feliz. E enfim, gente, nosso WTF Review vai ficando por aqui, e é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e jer, e puti, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Eu espero que vocês não estejam em choque!